A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema: os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O pastor Osiel Gomes é o comentarista desse trimestre, ele é escritor, conferencista e líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís do Maranhão. A lição de hoje, a lição 7. Não retribua pelos padrões humanos. Jesus nos disse que não é bom o suficiente apenas não matar alguém, também não devemos ficar zangado com eles. Jesus nos disse que não é bom o suficiente apenas não cometer o ato de adultério. Também não devemos nem pensar nisso, flertar com alguém ou atrair alguém para cobiçar. Jesus nos disse também que não é bom o suficiente para o divórcio, ou maridos ou esposas para qualquer coisa, exceto em caso de imoralidade sexual. Jesus nos disse que não é bom o suficiente apenas dizer a verdade e manter nossas promessas quando estamos sob juramento, mas devemos fazê-lo o tempo todo. E todas essas coisas são realmente difíceis, mas acho que a lição de hoje provavelmente vai mais fundo no nosso interior. Lembre-se que durante todo o Sermão do Monte, até agora que Jesus vem citando partes do Antigo Testamento, bem como às vezes também citando a tradição religiosa que havia surgido ao lado do ensino do Antigo Testamento. E na passagem de hoje, ele faz isso também. E, em última análise, o que Jesus estará pedindo é que seus seguidores vivam com ele, como ele vive, para amar como ele ama. Seu amor permite reação, mas exige um tipo de reação completamente diferente que normalmente escolhemos, porque seu amor não é limitado. Jesus não ama apenas aqueles que estão em sua família, apenas aqueles que são de uma mente semelhante, apenas aqueles que seguem as regras, apenas aqueles que devolvem o amor a ele. Jesus ama todos, mesmo aqueles que o entregou às autoridades, mesmo aqueles que zombaram dele e o crucificaram, mesmo aqueles que o deixaram sozinho em sua hora mais profunda de necessidade. Ele os ama e nos ama tanto que nos dá uma nova maneira de escolher a vida no meio de desentendimentos e conflitos. Ele nos dá outra opção. A agressividade pode acabar conosco. A insistência em conseguir nosso próprio caminho pode acabar conosco, porque Jesus nos deu graça. Jesus nos mostrou como oferecer graça diante da agressão. Jesus nos mostrou como escolher a vida, escolher o amor, escolher uma maneira diferente de resistir à tentação, de atacar mesmo no meio do dia a dia mundano. O texto áureo nos diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 19, versículo 18. A verdade prática, ela nos diz assim: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer aos novos inscritos e não se esqueça, você que tem assistido esses vídeos, dessas aulas, não esqueçam de curtir, é muito importante a sua curtida, você deixar um comentário aí embaixo, porque assim o YouTube estará indicando esse canal para outras pessoas, ok? Compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você está ajudando a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: a vingança não é natureza do reino. Subtópico 1, a lei de Talião. A lei de Talião vem do latim lex talionis e é o princípio da justiça retributiva expresso na frase olho por olho. Essa lei definiu e restringiu
o alcance das represálias, limitando assim a vingança. O Código de Hammurabi e as leis do Antigo Testamento refletiam o espírito desta lei. Considere o Código de Hammurabi, datado por volta de 1754 a.C., que espelhava muitas das mesmas crenças filosóficas. É uma maneira de consertar o que foi injustiçado, presumidamente nos colocar de volta no caminho certo da igualdade, onde podemos continuar em nossas relações uns com os outros sem ressentimento ou dor ou dano que aconteceu. Note que Jesus não diz está escrito, mas ele diz você ouviu o que foi dito. Sempre que Jesus cita o Antigo Testamento, ele diz está escrito, mas aqui ele está mostrando um lugar certo das leis. Isso é que significa ser um fiel seguidor de Deus, buscando justiça e caminhando humildemente. Se olharmos atentamente para Êxodo 21, do versículo 22 ao 25, descobrimos que Deus não estava encorajando ninguém a se vingar de si mesmo. Os versos que vêm antes e depois da passagem, o contexto, são sobre ações judiciais ou legais que devem ocorrer para alguém que comete um crime para outra pessoa. Ou seja, Deus disse que deveria haver uma pena para qualquer crime que cometemos. Deus estava estabelecendo um sistema judicial e determinando a punição por delitos. As nações fazem as mesmas coisas através de presidentes, reis, ditadores, legislativos ou alguma outra agência governamental. Êxodo 21, do 22 ao 25, não é nada mais do que um resumo. Olho por olho nunca teve a intenção de permitir que as pessoas viguem seus próprios ferimentos, mas essa lei funcionou como um precedente para os juízes resolverem disputas e administrarem a justiça. Quando vemos uma pessoa que mata outra pessoa e ela diz que queria justiça, isso não é verdade, pois quem quer justiça busca as leis competentes para tal fato. Esta lei nunca foi feita para ser usada de forma de maneira literalista, simplesmente declarado o princípio de Talião, que era vida por vida. Na verdade, essa regra funcionava como uma expressão estereotipada para os juízes que tinham que atribuir indenizações e valores de retribuição em caso de danos. Em referência aos crimes e opinião do Antigo Testamento, olho por olho, tem sido frequentemente interpretada, especialmente no judaísmo, para aplicar compensação monetária equivalente. Essa lei foi implementada em sociedades antigas para regular a vingança. Dessa forma, foi dado ao ferido um limite no dano que poderia ser feito àquele que agiu contra ele. Em outras culturas, como o Islã, o código foi tomado mais literalmente. Um ladrão pode perder uma de suas mãos como punição. Irã, Paquistão, Nigéria, Arábia Saudita, Quênia, Afeganistão, Catar e Emirados Árabes. Eles punem literalmente a pessoa. Subtópico 2, o cristão e a vingança. Os fariseus do tempo de Jesus ensinaram a vingança. Eles aparentemente citavam Êxodo 21, do 23 ao 25 e depois torceram lá, como alguns fazem hoje. Eles distorceram o significado da passagem para satisfazer seus próprios corações. Por exemplo, um rabino da época judá é citado dizendo se ele bateu nele, ele paga 200 zuz, que é uma moeda da época, de trás, e assim por diante. Se ele rasgou a orelha, se ele puxou o cabelo, se ele cuspiu, se ele tirou o penteado de uma mulher no mercado, paga 400 sus. Esse era o princípio do governo. Tudo está de acordo com o próprio momento. Bava Kama é o primeiro de uma série de 3 tratados talmúdicos que tratam de questões civis como danos e delitos. Não era mais olho por olho, mas dinheiro por olho. Era dinheiro para um dente, dinheiro para uma mão, dinheiro para um pé. Os líderes religiosos distorceram e mudaram a lei de Deus para ganhar dinheiro. Mas o pior de tudo, eles nem sequer entenderam a passagem. Jesus ressalta que, embora esses direitos sejam garantidos por leis,
Não precisamos reivindicar desnecessariamente esses direitos como indivíduos. Ele não estava revogando uma lei judicial ou ele teria dito especificamente, mas sim pedindo que seus seguidores não fizessem uso da lei. É uma diferença sutil, mas que é importante de entender. Levado ao contexto com o resto das lições bíblicas, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, Jesus não derruba a lei moral do Antigo Testamento. Ele expande-a para fazer o ponto de que devemos ser generosos, gentis, perdoadores e não retaliar pela raiva. Esse versículo, se muitas vezes confuso para os cristãos e requer uma compreensão mais profunda das diferenças entre o mandamento do Novo Testamento e o direito judicial, civil, cerimonial do Antigo Testamento. Quando somos vitimados, é tentador acreditar que a vingança nos fará sentir melhor, mas esse não é o caso. Quando tomamos o escopo das Escrituras à vista, o que aprendemos é que Deus sabe a dor e a dificuldade da injustiça, e Ele promete que Ele fará as coisas certas para aqueles que foram maltratados. Mesmo Jesus, quando ele estava sendo pregado na cruz, ele perdoou os seus malfeitores. Embora Jesus pudesse ter se vingado, ele escolheu o caminho do perdão e do amor. Podemos seguir o exemplo de Jesus quando fomos maltratados. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos, capítulo 12, versículo 19. O cristão não revida o mal de acordo com a lei de Talião. Ele não se deixa dominar pela vingança. Tópico 2, o amor é a expressão natural do reino. Aí aqui na revista vem falando, para falar da lei do amor desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir o mal. Subtópico 1, virar a outra face, está no versículo 39. O ensinamento de que se deve virar a outra face tem sido empregado para manter mulheres e outros relacionamentos abusivos. Vire outra face, disseram gerações, em vez de saia, seja abençoado. Você é feito para muito mais que isso. Virar outra face não significa aceitar abuso no que deveria ser uma relação amorosa. Jesus não ordena que aqueles que estão sendo abusados de qualquer forma devem manter a boca fechada e ficar em situação perigosa e abusiva de qualquer tipo. A igreja deve acabar com seu silêncio sobre o abuso doméstico e, por esse silêncio, sua participação na continuação do pecado do abuso. Ser cristão não significa que você é um capacho. Ser uma pessoa de fé não significa que você deve deixar as pessoas andarem em cima de você. Esse versículo é sobre não resistir aos malfeitores. Não significa que devemos ficar ociosos enquanto o mal é decretado ao nosso redor. Significa que não devemos parar o mal com os caminhos do mal. Jesus não está defendendo a não resistência. Ele está apenas nos dizendo que tipo de resistência usar. Virar outra face, mas posso me defender? É interessante notar que Jesus não sugere que entramos em conflito. Muito pelo contrário. Ele implica que estamos firmes, confiantes e fortes e virar outra face para nossos agressores. Isso provavelmente não se refere a uma luta física, mas ao insulto. E por quê? Porque a maioria das pessoas são déceis. E se você quiser bater em alguém para realmente machucá-lo, você vai esbofeteá-lo assim com a mão forte que vai atingi-lo na bochecha esquerda, não é a direita. Agora, se você quer dar um tapa em alguém na bochecha direita, se você não for canhoto, você teria que usar as costas da mão
tá? E isso é uma ofensa, é um insulto, é um tapa das costas, era como se estivesse insultando alguém. E assim, oferecer a outra face significa que se alguém insultá-lo, bem, deixa. Ofereça a outra à esquerda também, deixa-os continuar insultando. Aí você vai falar, meu Deus, isso é muito difícil. Levando-no em contexto, com toda a lição, não implica que você não pode se proteger fisicamente quando ameaçado. O que iria contra a nossa vontade de sobreviver, mas apenas ensina que devemos retornar o bem para o mal. Jesus continua, subtópico 2, arrastar para o tribunal. A segunda ilustração, Jesus, é sobre as roupas que usamos. E se alguém quiser processá-lo e pegar sua túnica, deixe-o ter sua capa também. Mateus capítulo 5, versículo 40. A palavra grega para túnica refere-se à roupa íntima de uma pessoa e a palavra grega para manto refere-se a uma roupa externa, mais pesada, que era usada em cima para proteger até do calor. A túnica era uma camisa, uma camisola, uma camisa grande, mas não era cueca. A ilustração de Jesus pressupõe que seus ouvintes estavam em uma batalha legal com alguém que queria processá-los em um tribunal por sua túnica. Vale ressaltar que o manto seria o mais caro dos dois e dada a sua importância para a sobrevivência do uso, para que manter aquecido, muitas vezes era especialmente isento na lei judaica. Se o adversário ganhasse, aquele que perderia, estaria exposto em suas roupas íntimas. Quem processaria alguém por causa de roupa? No entanto, essa é a ilustração de Jesus. A maioria de nós ficaria furioso se tivesse que sair na rua sem nada, além de nossas roupas íntimas. Mas Jesus diz, não busque vingança. Em outras palavras, nesse ato radical, você estará expondo a crueldade pelo ato vergonhoso que é. Subtópico 3, obrigar a fazer algo. O povo da época de Jesus e a igreja primitiva que recebeu pela primeira vez o Evangelho de Mateus viviam em um mundo muito diferente da maioria de nós. Os residentes da Judéia viviam sob a ocupação de Roma, sob o domínio de soldados romanos e oficiais romanos. A relação era tensa e poderia até ser perigosa. Foi uma ocupação opressiva e brutal. A palavra grega para milha é milion, refere-se à milha romana, que foi medida como 1000 passos e variava entre 1.400 e 1.580 metros aproximadamente. Era perfeitamente legal para um soldado fazer o que é descrito no sermão de Jesus, forçar um cidadão comum a carregar seus fardos uma milha abaixo na estrada. Isso não é nada mais do que o bullying. Soldados usariam seus súditos oprimidos como mulas de pacotes e iam de pessoa para pessoa, de milha em milha. Mas se o soldado forçou a pessoa a ir mais de uma milha, então o soldado estaria em apuros. Evidências históricas de que os romanos ordenaram aos cidadãos que realizassem serviços semelhantes não estão na Bíblia, exceto por uma passagem em Mateus. Mateus 27:32 nos diz que Simão Cirineu foi ordenado por alguns soldados romanos a carregar a cruz de Jesus. Evidências históricas dizem que era comum na Pérsia e os homens fossem parados em seus trabalhos e ordenados a levar correspondência para a próxima parada de correio. Os persas entregariam correspondência de um local para o outro a cavalo. Se precisassem de ajuda para entregar correspondência, poderiam mandar alguém fazer isso. Então, a mensagem de Jesus era simples. Se alguém legalmente ordena você que faça algo por ele ou por ela, então não tenha um coração odioso e vingativo. Em vez disso, faça algo extra por ele. Você vê o que está acontecendo aqui? Jesus não está defendendo uma teologia
do hematoma. Ele não está dizendo que os seus discípulos para sentar passivamente lá e deixar as pessoas o intimidarem e assim perpetuarem um sistema opressivo. Jesus está defendendo a resistência passiva em oposição à retaliação vingativa. É assim que você ama, você não odeia pessoas que te oprimem. Subtópico 4. Fazer alguma coisa por alguém. Versículo 42. O quarto exemplo de Jesus é sobre dinheiro. Dê a quem te pedir e não se afaste daquele que quer pegar emprestado de você. Se alguém pedir dinheiro, dê a ele. A resposta é que Jesus estava estabelecendo um princípio. Ele não estava ensinando que deveríamos permitir que alguém se aproveitasse de nós. Ele, em vez disso, ele estava nos dizendo para dar àqueles que têm necessidades. Dê e não negues, empreste e não espere nada em troca. Jesus quer que estejamos dispostos a emprestar e não esperar nada em troca. Isso parece abrupto e um pouco fora do lugar, mas Jesus está nos lembrando que não importa quão duro você está, vai sempre ter alguém numa pior situação, um sofrimento pior do que você. Agora estamos olhando para baixo. Agora, a pessoa que foi golpeada na face direita encontra-se com uma pessoa que está ainda mais desesperada. Pelo menos um empregado tem comida e um abrigo. Mas e o mendigo? Não tem nada. Vamos ser honestos. Por que lutamos para dar algo ao mendigo? Muitas vezes é porque sentimos que a pessoa abaixo de nós, de alguma forma, merece estar naquela posição. Jesus nos lembra que não cabe a nós julgar se uma pessoa merece ou não merece. Ao fazer isso, você está se elevando acima dessa pessoa e que se sentiu no direito de bater em você e justificou a opressão. Basta dar à pessoa simplesmente porque essa pessoa é um ser humano em necessidade. Tópico 3, buscando a perfeição de Cristo. Subtópico 1, uma justiça mais elevada. Jesus está nos desafiando para que alcancemos algum nível de bondade, mesmo que não sejamos perfeitos. A perfeição que Jesus está falando aqui não é a perfeição como uma nota a mais em um teste. Não é como dizer exatamente a coisa certa para exatamente a pessoa certa em todas as vezes. Uma maneira melhor de pensar nisso pode ser: viva seu propósito. Portanto, como seu Pai Celestial vive seu propósito. A palavra perfeição não é tanto sobre viver sem erros, mas sobre viver a vida a qual somos chamados, vivendo com integridade a vida com Deus, vivendo plenamente, amadurecendo. Seja exatamente quem você foi criado para ser, nem mais, nem menos. Seja quem Deus o chamou para ser e dotado para ser abençoado. Não importa qualquer situação que você se encontre, esta é a perfeição que podemos buscar, esta é a perfeição em que podemos nos esforçar para viver. Não vem de nossas próprias ideias do que é impecável, vem da ideia de Deus, de nosso potencial, e é isso que é descrito na primeira parte da passagem. Vamos falar mais sobre isso no próximo subtópico, o subtópico 2, o amor mais perfeito. Jesus diz: você ouviu o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Veja só, irmãos, ouviu, quer dizer que não está escrito. Na lei de Moisés não diz odeie seu inimigo. Acompanhe comigo Levítico capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então os judeus sabiam que deveriam amar o seu próximo. E para nós, como cristãos, isso significa que devemos amar os outros também. Mas note que Levítico 19, 18 não diz nada sobre odiar seus inimigos. Mas por que
Ele só diz para amar seu próximo e não seu inimigo. Eles levaram ao entendimento que você pode odiar seu inimigo. Foi assim que se tornou distorcida. Para entender por que os judeus vieram a esta ideia de odiar seus inimigos, precisamos olhar para o final da passagem. Jesus nos acerta com essa incrível afirmação: seja perfeito, pois seu Pai Celestial é perfeito. Isso não parece irreal? O que Jesus está fazendo aqui é voltar para Levítico 19, versículo 2. Você será santo, pois eu, Senhor, seu Deus, é santo. Ser santo era ser separado. Deus estava chamando Israel para ser diferente. Ele nos chamou a um padrão de vida que promoveria a saúde, a integridade, para que pudesse ser uma bênção para o mundo ao seu redor. Quando Jesus entrou em cena, a ideia de santidade havia se tornado distorcida e os judeus acreditavam que era um grupo exclusivo, que Deus os amava apenas. E assim, eles tinham o direito de odiar todos os outros. Jesus reafirma, ele diz: você será perfeito. A palavra aqui é télios, significa completo, maduro, chegando ao seu resultado desejado. Em outras palavras, Jesus disse: cresça, amadureça. Ele olha para os judeus, ele olha para nós e diz: como você pode pensar que Deus só te ama? Subtópico 3, perfeitos como o Pai. Mateus capítulo 5, versículo 44, para que vocês possam ser filhos de seu Pai que está no céu. Ou seja, quando amamos nossos inimigos, somos os filhos de nosso Pai. Por quê? Porque Deus também ama seus inimigos, como Jesus nos lembra. Mateus capítulo 5, versículo 45, pois ele faz o seu sol nascer sobre o mal e sobre o bem, e envia chuva no justo e no injusto. E como Jesus nos lembra, é muito fácil amar aqueles que nos amam. Mateus capítulo 5, 46, porque se você ama aqueles que te amam, que recompensa você tem? Nem mesmo os cobradores de impostos fazem o mesmo? Mateus capítulo 5, versículo 47. E se saudares unicamente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Se nós apenas amarmos aqueles com quem nós nos damos bem nossas famílias, nossos amigos, aqueles com quem temos interesses em comum, bem, isso é fácil, mesmo gentios, pagãos, incrédulos, os publicanos, que são os cobradores de impostos, pessoas mais odiadas ali do meio, pessoas ricas e corruptas, amam aqueles que os amam. Claro, devemos amar aqueles que nos amam, mas devemos amar os outros também. Devemos cumprimentar os outros também. No reino de Deus não há para cima, para baixo ou para fora. Somos todos seres humanos que precisam do amor de Deus. Como seguidores de Jesus, não somos chamados a deitar e deixar que sistemas opressivos mantenham as pessoas em cativeiro. Somos chamados a estender o amor de Deus a todos, não importa quem sejam ou que fazem. Vire a face, caminhe mais uma segunda milha, dê ao mendigo, olhe para o inimigo e ao fazê-lo mostraremos ao mundo o reino perfeito de Deus. A justiça cristã é uma virtude elevada por meio da prática do amor. Para concluir, o ensino de Nosso Senhor não é para nações e, na verdade, não se aplica a uma pessoa que não é cristã. Aqui está o exemplo perfeito de tomar o sermão na sequência certa é importante. Nosso Senhor está dizendo a essas pessoas como elas devem viver. Com quem Ele está falando? Ele está falando com pessoas que estavam ali ouvindo o início da bem-aventuranças, que se aplicam pessoas
pobre em espírito. Eles estão cientes de que são pecadores e indefesos, sem a misericórdia de Deus. Eles lamentam o seu pecado. Eles são gentis em espírito e eles estão famintos e sedentos por justiça. Essas liminares são destinadas a essas pessoas cristãs, eu e você. Nosso Senhor nunca pede a um homem natural, um homem que não é redimido e sob o domínio do inferno para viver uma vida justa como está, porque ele não pode. O homem deve ser feito novo, nascido de novo, antes que ele possa viver essa vida. É, portanto, heresia aplicar esse ensinamento a políticas de uma nação ou a um homem que é desprovido do Espírito Santo. Exigir que um homem que não tenha sido feito vivo de novo por Cristo e dado ao Espírito Santo para viver a vida cristã é como dizer que um homem pode se justificar por obras e heresia. O nosso Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Deus abençoe você, seu ministério, que você tenha uma boa aula, que o Espírito Santo possa falar muito mais aos vossos corações. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, em nome de Jesus. Se ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.